Como a Bíblia apresenta a Trindade? Quais as principais heresias sobre a doutrina da Trindade? Quais são os perigos do unicismo na atualidade? Essas perguntas nós vamos falar a respeito nesse vídeo. Então, peço a você que fique até o final, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Para você que está chegando, a paz do Senhor, meu nome é Tiago, e hoje nós vamos estar falando a respeito do tema da lição de número 4 da Escola Dominical, da lição dos adultos, né? A lição de número 4, Deus é triuno. Muito bem. E para essa lição, esse vídeo, nós temos um texto áureo, que está em Mateus 28:19, que diz: "Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." E a nossa verdade prática para essa aula seria: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Muito bem. Leitura bíblica em classe, Mateus, capítulo 3, versos de 15 a 17, depois 28, o verso 19 e 20, tá certo? Não vamos fazer menção dessas leituras para não estender muito o vídeo. Quero ter aqui um vídeo prático para você e espero que possa te ajudar em algum momento, tanto para você que é professor, que vai levar a aula para a sala, quanto para você que é aluno e quer aprender um pouquinho mais. De repente, um detalhe ou outro que eu trago aqui no vídeo pode ajudar você a compreender esse tema, que não é um tema difícil de aprender, mas é um tema que você precisa assimilar coisas, né? E eu insisto em dizer que, em muito na teologia, certos assuntos, né, na teologia, nós não vamos aprender em uma aula da escola dominical e muito menos em uma aula, numa sala de aula de teologia. Nós vamos aprender no decorrer de um certo tempo, onde a sua mente vai assimilar o assunto e vai ali, ao tempo, né, a cada oportunidade que você vai ouvindo a respeito daquele assunto, você vai colhendo informações, e isso vai te ajudar a compreender essa doutrina, esse assunto. E nós estamos falando a respeito da Trindade hoje, a palavra-chave para essa aula, mas isso é para todas as outras doutrinas, enfim. Bom, a introdução, né, eu não vou ficar aqui falando o texto da revista, eu quero trazer algo além do que já está na revista. Não tem nem sentido eu ficar aqui lendo a revista para você, tá certo? Então aquilo que eu coloquei no meu esboço, que vai além do que está na revista, é o que eu vou falar aqui com vocês nesse vídeo, tá bom? Então eu peço a você mais uma vez que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho de notificações. Eu estou tentando aqui, né, colocar o vídeo mais cedo possível, mas é trabalho, são os compromissos, enfim. Não está dando para pôr antes, mas eu estou me esforçando e uma hora vai dar certo e vai ficar com bastante antecedência esses vídeos, que é o meu gosto, né, que esteja com antecedência. Bom, introdução então. Embora a palavra Trindade não esteja escrita na Bíblia, o seu conceito é evidenciado por toda a Escritura, desde o início da criação, narrado no Antigo Testamento, até a revelação das últimas coisas, presente no Apocalipse. Dessa forma, sabemos que essa doutrina não é irrelevante. Então, nós entendemos no primeiro momento que a palavra Trindade não está na Bíblia, escrita na Sagrada Escritura, mas ela está, sim, nas entrelinhas, né? E nós vamos, então, falar um pouquinho disso. A lição, ela vem falando, então, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, né? A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão é o primeiro ponto desse capítulo, né? O segundo ponto é a evidência no Antigo Testamento e depois revelada no Novo Testamento. São os três subtópicos desse capítulo 1, né, que nós temos na lição. Bom, e eu vou trazer então para vocês, de uma forma bem resumida, o meu esboço aqui. Então, Deus, né, é trino. Deus é trino. Significa que ele é o único Deus que subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Pronto. E essa doutrina é conhecida como a Trindade e é um dos fundamentos centrais da fé cristã. Nunca se esqueça disso. Pronto, se você gravou isso, já aproveitou a aula. Não, mas você vai até o final, tá bom? Não fecha o vídeo não, vamos ficar até o final. Então, explicando a Trindade, né, que Deus é um só Deus, né? O versículo de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A Bíblia afirma claramente a unidade de Deus, que Deus, ele é um Deus todo-poderoso, e quando nós estamos olhando, né, quando nós estamos voltados para o Antigo Testamento, nós vamos ver que o povo a qual Deus se dirige, o povo ao qual Deus direciona a sua palavra, a sua promessa, enfim, tudo aquilo que a gente já tem entendimento, é fácil, né, essa compreensão do que é o Antigo Testamento ali, nós vamos entender que para eles, para o judeu, é um só Deus.
tá certo? É um só Deus. Lá em João capítulo 8, quando Jesus ele fala que antes de Abraão existia eu sou, né? Então Jesus faz referências importantes ali para o costume, para da escritura judaica, né? E aí o que os saduceus, os fariseus, as pessoas, os judeus que estão ali fazem? Eles pegam pedras para apedrejar Jesus. E aí Jesus sai, né? Como que escondido ali, consegue se esquivar dessa multidão. E aí tem aquele encontro com o cego de nascença, que é capítulo 9. Muito bem, então a Trindade, né? Vamos falar aqui a respeito, então. Vamos falar a respeito. Bom, então são três pessoas distintas. É um só Deus, porém, três pessoas distintas. O Pai é o Criador soberano de tudo, Gênesis capítulo 1, verso 1. O Filho, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e nos redimiu. E o Espírito Santo, que é o Consolador que habita no crente e o guia em toda a verdade. Romanos 14, 26. Desculpa, João 14, 26 e Romanos capítulo 8, verso 9. Cada pessoa é plenamente Deus. Né? Eu não tenho aqui um papel, se bem que eu tenho, né, uma biblioteca aqui, mas eu não tenho um papel para falar aqui, não preparei, deveria ter preparado, né? É tão simples, mas é como que você, né, rasga aí um papel em três partes e você vai ver que essas três partes não deixou de ser papel, né? Essas três partes, elas são partes iguais, você faz isso de igual forma e você vai entender um pouco da Trindade, o que é isso. É a essência, a mesma essência são aqueles três pedaços, né? Mas quando nós falamos a respeito de Deus, a Santíssima Trindade, nós entendemos que cada uma dessas pessoas que tem a mesma essência, elas têm a sua função, né, e os seus atributos. Muito bem. Então, cada pessoa é plenamente Deus. Né? Nós vemos que o Pai é Deus, João 6, 27, o Filho é Deus, João 1, 1 e Hebreus, capítulo 1, verso 8, e o Espírito Santo é Deus, Atos, capítulo 5, verso 3 e 4. E aqui eu separei algumas coisas assim, interessantes. Né? Então, a Trindade em ação. Na criação, no batismo de Jesus e na salvação. Na criação, o Pai criou por meio do Filho e o Espírito pairava sobre as águas. No batismo, o Pai falou do céu, o Filho foi batizado e o Espírito desceu como pomba. Como que, né? Em forma, né? Não é como pomba, como que em forma de pomba. Mateus, capítulo 3, 16 ao 17. E na salvação, o Pai planejou, o Filho realizou e o Espírito explica a salvação. Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14. E aí eu coloquei, como explicar a Trindade? A Trindade é um mistério para compreender plenamente. Mas podemos usar analogias simples para ajudar, lembrando que nenhuma analogia é perfeita. A água pode estar em forma de gelo, líquida ou vapor, mas ainda é água. O Sol é uma só entidade, mas dá luz, calor e energia. Aplicação para a vida cristã. Reconhecemos o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo, em 2 Coríntios, capítulo 13, 13, que é justamente a bênção apostólica. Né? Então, se você não sabe de onde que saiu a bênção apostólica, já está sabendo que é de 2 Coríntios, capítulo 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Né? Esse é o versículo. Então, nós entendemos que a Trindade, mais uma vez, ela não está escrita de forma clara ali a palavra Trindade, mas ela está nas entrelinhas, né? E nesse entendimento, nesse compreendimento que a gente vai tendo na leitura das Sagradas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. As evidências do Antigo Testamento. As evidências do Antigo Testamento são aquelas bem conhecidas. Façamos o homem à nossa imagem, né, conforme a nossa semelhança, em Gênesis 1, 26. E disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Né? Deus se refere, essa palavra, esse versículo vai contar para nós que o Deus diz que eis que o homem é como um de nós. Ou seja, não é só uma pessoa que está ali, são mais, né? São mais pessoas que estão ali. Tá? E não para por aí, né? Em Isaías 63, do 8 ao 14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e o anjo da sua face. Eu li aqui essa parte da evidência no Antigo Testamento porque realmente é um texto, essa lição, na verdade, eu acredito que outras mais aqui da revista, são textos bem assim explicativos, né? E você vem trazendo a leitura dos versículos que estão indicados ali, já há uma compreensão muito interessante. Bom, capítulo 3 revelada no Novo Testamento. Então, revelada no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E também vários outros versículos. Mas aqui,
eu trouxe uma anotação, eu queria compartilhar com vocês assim, que em muitos aspectos da vida vemos a ideia de três como uma base fundamental, né, refletindo o equilíbrio, completude ou estrutura. Aqui são alguns exemplos de três que encontramos em diferentes áreas da vida. Deus como Criador, sendo triuno, ele também cria, a sua criação acaba refletindo isso, tá certo? Então, na vida espiritual, né, baseado na Bíblia, fé, esperança e amor. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. 1 Coríntios 13:13. Né? Então, na vida espiritual, fé, esperança e amor. E depois, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é a base da nossa fé cristã. Não esqueça disso. Na vida prática, passado, presente e futuro. O tempo é percebido em três dimensões: corpo, mente e espírito. Né? Nós também somos formados, nós somos seres trinos, né? Vamos dizer assim, porque somos constituídos de três essências aqui: o corpo, a mente e o espírito. O ser humano é visto como uma unidade composta de aspectos físicos, emocionais e espirituais. Até na família, né? A família, pai, mãe e filhos, são a base da estrutura familiar. Então, sempre três itens, três condições que mostram essa tricotomia, né? E no comportamento humano, pensar, falar e agir, três pilares das decisões e das atitudes. Vontade, emoção e razão, as bases que moldam as nossas escolhas. Na organização e aprendizado, nós temos o início, meio e fim, uma estrutura básica para histórias e processos. Os três, né, pilares do aprendizado: o saber fazer e ser, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Então, esses exemplos, eles mostram como o número 3 representa algo equilibrado e essencial em várias áreas. Ele reflete uma harmonia muitas vezes usada até por Deus em sua criação e comunicação com o ser humano. Muito bem. Capítulo 2. As heresias contra a doutrina da Trindade. Então, qual é a que nós vamos tratar? Né? A revista vem falando que nós trataremos do unicismo, né? Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo. Então, no meu esboço, eu coloquei o seguinte, eu anotei aqui: o unicismo é uma doutrina teológica que nega a Trindade, defendendo que Deus é uma única pessoa que se manifesta de maneiras diferentes, como Pai, Filho e Espírito Santo, em momentos distintos. É amplamente associado aos movimentos Só Jesus ou pentecostais do nome de Jesus e tem suas origens nos primeiros séculos do cristianismo, mas foi reavivado no século XX. Né? A origem e a origem histórica do unicismo, né? O unicismo é o nosso ponto aqui, é o nosso objeto de estudo. Então, nos primeiros séculos da igreja, a ideia de um Deus único e indivisível, que apenas assumia diferentes formas, foi promovida por grupos conhecidos como monarquianistas ou modalistas. Líderes como Sabélio, do século III, defenderam a ideia de que Deus se manifesta de maneiras diferentes, mas permanece uma única pessoa. Por isso, o unicismo é, às vezes, chamado de sabelianismo. Ponto 2 aqui desse esboço que eu trago: o movimento pentecostal do nome de Jesus. Então, o primeiro é primeiros séculos da igreja, que vem essa ideia, né? E depois o movimento pentecostal do nome de Jesus, que já é do século XX. O unicismo moderno ressurgiu dentro do movimento pentecostal por volta de 1913, durante o acampamento de Arroio Seco, na Califórnia. John Shepard é acreditado por popularizar a ideia ao enfatizar o batismo exclusivamente em nome de Jesus. É difícil falar os nomes em inglês, né? Mas a gente tenta aqui. E alguns a gente se encrespa aqui. Rejeitando, então, ele falava que, né, popularizar a ideia ao enfatizar o batismo exclusivamente em nome de Jesus, rejeitando a forma trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles rejeitavam essa forma e batizavam-se somente em nome de Jesus. Outros líderes, como Frank Erhard, Glenn Cook e G.T. Harwood, foram influentes em propagar essa teologia, que culminou na formação de igrejas unicistas, tá certo? Igrejas unicistas. O unicismo deu origem a denominações como Unite Pentecostal Church International, Igreja Pentecostal Unida, Apostolic Faith Mission. Né? Então essas são algumas igrejas. Essas igrejas, elas rejeitam a doutrina trinitária e enfatizam a necessidade do batismo em nome de Jesus para a salvação. Somente em nome de Jesus. Só Jesus. Jesus e acabou, não tem mais ninguém. Por quê? Porque é um só Deus. Tá certo?
A doutrina unicista é resumida. Deus não é três pessoas, mas uma única pessoa que se manifesta como Pai na criação, como Filho na redenção e como o Espírito Santo na regeneração. Rejeitam a forma trinitária do batismo e afirmam que o batismo deve ser feito exclusivamente em nome de Jesus, baseando-se em Atos capítulo 2, verso 38. Eles têm também, não é simplesmente um jogo de ideias, alguém que saiu falando e apontando, não. Eles também têm a Bíblia como base das suas heresias. Embora tenha raízes na história da igreja, o unicismo é amplamente considerado herético pelas denominações cristãs históricas, católica, ortodoxa e protestantes, que defendem a doutrina da Trindade como central e bíblica, tá certo? Muito bem. Ponto 2, a verdade bíblica. E aí aqui, mais uma vez, o texto da própria revista é bem autoexplicativo, ele traz aqui já versículos e tudo. E eu coloquei aqui, para somar isso, uma lista de diferenças entre a Trindade e unicismo. Então, aqui é uma lista assim, das principais características aqui e da doutrina cristã ortodoxa, né, e unicismo, também chamado de modalismo, para ser usado em suas aulas aí. Então, no ponto 1, são alguns pontos aqui, olha só, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 pontos e uma conclusão a respeito dessa diferenças, né, entre a Trindade e o unicismo. Então, ponto 1, a natureza de Deus. A Trindade diz que Deus é um só em essência, mas três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa é plena e completamente Deus, mas elas têm papéis e funções diferentes. O exemplo bíblico, Mateus 28, 19. O batismo é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a crença da Trindade na questão da natureza de Deus. No unicismo, o que ele diz? Deus é um só e se manifesta em diferentes modos e formas em momentos distintos da história, como a gente já falou. Para os unicistas, não há distinção real entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são simplesmente diferentes manifestações do mesmo Deus. Exemplo errôneo: Deus foi Pai no Antigo Testamento, Filho durante a encarnação e agora o Espírito Santo na era da Igreja. Então esse é o exemplo errôneo, é o que os unicistas apresentam e acreditam nisso, né, trazendo aí até versículos bíblicos, porém totalmente distorcidos, né, fugindo de uma clara doutrina bíblica que nós encontramos ali. A distinção das pessoas divinas. A Trindade vai dizer o quê? Que existe uma distinção eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é distinto do Filho e do Espírito Santo. O Filho é distinto do Pai e do Espírito Santo. E o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho. Mas todos são plenamente Deus. Eles são, né, Deus, a sua essência é a mesma. Eles é um Deus. Então, exemplo bíblico, João capítulo 14, do 16 a 17, que diz: Jesus promete enviar o Espírito Santo, demonstrando que ele e o Espírito Santo são distintos. Porque não haveria sentido, né, um significado ali para que Jesus fosse assunto ao céu, tivesse a destra de Deus e depois voltasse como Espírito Santo. Não tem sentido isso. O Espírito Santo é aquele que se manifesta mesmo antes dele ser assunto ao céu, certo? Quando nós estamos no batismo, estudando o momento do batismo, o Espírito Santo, ele vem sobre Cristo, né, como que em forma de pomba. Então nós entendemos que são duas pessoas ali, e o Pai bradando do céu, né, onde todos ouviram essa voz. E o unicismo, ele diz o quê? Que não há distinção real entre as pessoas da Trindade. A mesma pessoa de Deus assume diferentes papéis, sempre batendo nessa tecla aqui, em momentos diferentes. Então, é o mesmo Deus, a mesma pessoa, só que operando de formas diferentes, né, em momentos diferentes. Por exemplo, Deus agiu como um Pai no Antigo, e mais uma vez, repetindo a mesma coisa ali, o Filho na encarnação e agora o Espírito Santo. E o erro, né, em Atos 2,4, o Espírito Santo é dito como manifestação de Deus, mas para os unicistas é o mesmo Deus que se manifesta e não uma pessoa distinta. O papel das pessoas na redenção. Então a Trindade vai dizer que o Pai, o Criador, sustentador de tudo, né, é o Criador. O Filho é o Redentor que encarnou e morreu por nossos pecados, sendo mediador entre Deus e os homens. Nós temos essa referência em João 14,6, 1 Timóteo 2,5. E depois o Espírito Santo, o Consolador e guia que habita no crente e o capacita para viver a vida cristã. João capítulo 14, verso 26 e Romanos 8, 26 também. O unicismo, na questão do papel das pessoas na redenção, o unicismo vai dizer o seguinte, que o mesmo Deus se manifesta como Pai, Espírito Santo, não existe uma distinção real em termos de funções ou papéis na salvação. Para os unicistas, o Pai, Filho e Espírito Santo não têm papéis independentes e definidos, mas são diferentes formas de atuação de um único Deus.
Então é sempre essa mesma linha de raciocínio, né? Então o testemunho de Jesus e da Escritura. Na Trindade, a Bíblia testemunha da Trindade das pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo coexistem em harmonia, mas com distinções claras e complementares. O exemplo bíblico, Lucas capítulo 3, 21 e 22, no batismo de Jesus, o Filho é batizado, o Pai fala do céu e o Espírito desce como uma pomba, mostrando a distinção entre as três pessoas. Foi justamente o que eu falei anteriormente, né? E no unicismo, os unicistas negam a distinção entre as pessoas. Elas alegam que as passagens que mostram a distinção entre o Pai, Filho e Espírito são interpretações incorretas ou simbólicas. Para os unicistas, passagem como Mateus 3, 16 e 17 são vistas como formas simbólicas de manifestação de um único Deus e não como realidades distintas. Ponto 5 aqui é implicações para a salvação. Então a Trindade entende que a salvação é o trabalho de todo o Deus Trino. É o trabalho de todo esse Deus que é o Deus Trino. O Pai planeja a salvação, o Filho realiza a salvação por intermédio de sua morte e ressurreição, e o Espírito Santo aplica essa salvação ao coração dos crentes e os transforma. Então a distinção entre as pessoas da Trindade é essencial para a compreensão correta da redenção cristã. Já o unicismo, ele diz o quê? Como os unicistas veem Deus como uma única pessoa manifestada de diferentes formas, eles não conseguem explicar corretamente a inter-relação entre o Pai, o Filho e o Espírito na obra da salvação. Para eles, a salvação ocorre sem uma distinção clara entre as funções divinas, o que compromete a compreensão bíblica da redenção. Então eles erram e acabam perdendo a salvação, né? Porque não tem como compreender o papel desse Deus, que é uma essência somente, porém, em três pessoas. Então a conclusão, a Trindade, a doutrina da Trindade, ensina que Deus é um só em essência, mas três pessoas distintas que compartilham plenamente a mesma natureza divina, coexistindo e interagindo de forma harmoniosa. E o unicismo, por outro lado, nega a distinção das pessoas, afirmando que Deus se manifesta em diferentes modos. Um só Deus que se manifesta em diferentes modos, mas não ensina a coexistência eterna e relacional de Pai, Filho e Espírito Santo. Da revista, algo que eu achei interessante. O conceito do Deus trino e uno acha-se somente na tradição judaico-cristã. Esse conceito não surgiu mediante a especulação dos sábios desse mundo, mas através da revelação outorgada passo a passo pela palavra de Deus. Em todos os escritos dos apóstolos, a Trindade é implícita e toma como certa. Fica claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem eternamente como três pessoas distintas, mas as Escrituras também revelam a unidade dos três membros da deidade. As pessoas da Trindade têm vontades separadas, porém nunca conflitantes, tá certo? Até coloca no entre parênteses Lucas 22, 42 e 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. O Pai fala ao Filho empregando o pronome da segunda pessoa do singular. Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Lucas 3, 22. E declara que veio não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É o que Jesus diz, né? João 6, 38. Capítulo 3. Unicismo é uma heresia antiga na atualidade. Ele vem falando a respeito do problema, uma reflexão bíblica e a posição oficial do cristianismo, né? E aí, meu esboço aqui, eu coloquei o seguinte a respeito do credo de Atanásio, né? Então, a introdução do credo de Atanásio é uma das declarações mais claras e completas sobre a doutrina da Trindade. É claro que aqui não está todo o credo, mas é um resumo para a gente poder somar a aula, como eu disse a vocês no começo. Esse credo foi escrito para combater heresias e resumir a fé cristã ortodoxa em relação à Trindade e à natureza de Cristo. O resumo da doutrina trinitária no credo de Atanásio, né, afirma que adoramos um único Deus na Trindade e a Trindade na unidade. E a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas nem dividir a substância. Essa frase encapsula dois pontos centrais. Primeiro, a unidade de Deus e a distinção das pessoas, tá certo? Na unidade de Deus, vai falar que Deus é um único ser e essência, e não há divisão na natureza ou essência divina. E a distinção das pessoas, há três pessoas na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas pessoas são distintas, mas sem separação ou independência na essência divina. Então, trechos, a chave aqui do credo relacionados à Trindade, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e contudo não são três deuses, mas um só Deus. O Pai não foi feito, nem criado, nem gerado por ninguém. O Filho é do Pai somente.
não foi feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Não foi feito nem criado nem gerado, mas procede. O erro teológico dos unicistas está justamente em confundir as pessoas da Trindade, resultando numa visão distorcida de Deus. Eles negam a distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ensinando que Deus é uma única pessoa que se manifesta de diferentes modos. Eu acho que eu já falei 4 vezes isso. Então dá para a gente fixar bem o que é essa crença do unicismo, né? E o que ela acredita e ensina. Então esse conceito contradiz a doutrina cristã ortodoxa da Trindade. Por que os unicistas erram ao confundir as pessoas da Trindade? Negam a distinção das pessoas. Para os unicistas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são pessoas distintas dentro da divindade, mas manifestações ou papéis desempenhados por um único Deus. Exemplo do erro. Dizem que Deus foi Pai no Antigo, Filho durante a encarnação, agora é Espírito Santo na época da igreja. Né? E aí compromete a unidade da Trindade. Ao negar as distinções internas da Trindade, os unicistas criam um Deus que muda de forma, o que é incompatível com a eternidade e imutabilidade de Deus. Eles contrariam as Escrituras no batismo de Jesus, né? Vemos o Pai falando, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo como pombo. Então é a demonstração clara, a clara distinção das 3 pessoas. Depois eles rejeitam a comunhão eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque, na verdade, eles acreditam em um só Deus que se coloca como agentes diferentes, né? Não são 3 pessoas, mas sim um Deus somente que se divide ali e a cada momento trabalhou de uma forma em cada momento da história. Então eles rejeitam a comunhão e as implicações, né, da sua visão equivocada. A crença de um Deus distinto. O Deus dos unicistas não é o mesmo Deus da Bíblia, pois eles alteram a natureza divina ao negar a coexistência eterna e harmoniosa do Pai, Filho e do Espírito Santo. E para fechar aqui o raciocínio, né, negamos o unicismo sabelianista e moderno, ou seja, que o Pai, Filho e Espírito Santo sejam 3 modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as 3 pessoas são distintas. Negamos também o unitarismo, pois essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo, ao passo que as Escrituras Sagradas ensinam a divindade do Filho e do Espírito Santo. Também negamos o triteísmo, ou seja, que existam 3 deuses separados. Não é isso. Não é isso, né? Não são 3 deuses separados. É um Deus somente, pois a Bíblia revela a existência de um único Deus verdadeiro. Há um só Deus e que não há outro além dele. Né? Todavia, para nós, há um só Deus. Essa doutrina monoteísta tem implicação para a salvação. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João, capítulo 17, verso 3. Conclusão, então, a introdução do Credo de Anastácio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde a perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em Trindade, a Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas e assim creem num Deus distinto do que é apresentado na Bíblia. Amém, meus irmãos? Então, essa foi a lição de hoje. Um vídeo aqui bem tranquilo, né, bem rápido. É um assunto que realmente, se a gente for discutir e querer aqui expressar mais, falaremos muito mais, mas eu não vejo a necessidade. Eu acredito que às vezes a gente faz um esboço tão grande e que na verdade não conseguimos ali passar, né, 60% dele. O tempo se esvai e a gente não consegue cumprir ali o previsto pela EBD. Mas espero realmente, em nome de Jesus, que o que foi dito nessa aula, aqui no meu vídeo, no meu simples vídeo, possa te ajudar na sala de aula, possa somar aquilo que você já deve ter estudado, né? Estou colocando o vídeo bem em cima da hora, não é do meu gosto, como eu já disse, mas eu vou trabalhar para isso e conseguir colocar com antecipação. Então, finalizo por aqui, pedindo mais uma vez a você que, se puder, deixe seu like, né? É a gorjeta, eu já disse no vídeo meu há algum tempo atrás que é a gorjeta que vocês podem me dar. Então deixa aí o like, a gorjeta, se inscreve no canal, tá bom? E se puder, compartilhe também. Eu sou grato a Deus pela vida de todos vocês. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe. E até a próxima aula, né? A próxima aula nós vamos falar aqui a lição de número 5, que vai ter o tema, vamos voltar aqui um pouquinho, Jesus é Deus.
Amém? Acho que a gente não tem dúvidas disso, né? Jesus é Deus. Que é justamente agora, falamos da Trindade e agora a lição vai dividir um pouquinho e falar justamente desses atributos aqui, desse Jesus que é Deus, né? Ele fala mesmo que aquele que vê a mim vê o Pai, né? Muito bem, assunto para o próximo vídeo então, que Deus abençoe, em nome de Jesus.